do Mineiro é retirado de projeto da SAF do Santa Cruz, então ele seria o gestor aí desse projeto. Então o Márcio Cadar, que seria responsável então por 90% da aquisição e tudo mais, saiu dessa participação da Cobra Coral Participações, né, que seria o fundo que teria direito. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e pelo Globoesporte.com nessa última segunda, né, que teve uma entrevista do próprio presidente Bruno Rodrigues. Ele é especialista em mercado de capitais e iria liderar, né, esse projeto de R$ 1 bilhão. Sua saída foi alinhada entre a diretoria do próprio Santa Cruz, então já era de se esperar, e os investidores envolvidos no projeto, né? Ou seja, não quer dizer que vai mudar esse projeto, esses valores e tudo mais. O projeto segue em andamento e também, né, o Vinícius Diniz, que lidera a operação desde o final de 2024, vai continuar como acionista da Cobra Coral Participações. Marcos Bittar, Irã Barbosa e o Alexandre, né, também compõem esse núcleo da SAF tricolor. Então não vai mudar muita coisa, não tivemos tantas atualizações dos motivos que ele foi retirado, seja por alguma questão interna ou algum problema particular, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui, né, tirando muitos rumores e tal, não houve nada confirmado nesse sentido, tá? Vale ressaltar também que muitos desses outros nomes que vão fazer parte desse núcleo já trabalharam anteriormente no Atlético, então não vai ter tanta diferença assim. É claro, né, certamente ele iria ajudar com esse valor, né, de R$ 1 bilhão nesses próximos anos, mas aí então a SAF vai ter que ver como que vai ficar essa questão. Eu vou trazer essa outra matéria aqui também bem importante, postada nessa última segunda-feira. Santa Cruz apresenta prazos para a formalização da possível SAF do clube. Veja cronograma, né? Então Bruno Rodrigues deu todos os detalhes e disse então que até o final desse mês de maio será encerrada a fase de análise dos últimos documentos. Logo em seguida, a proposta para a compra do SAF vai ser apresentada, que até o final, né, ao Conselho Fiscal, que vai ser até o dia 16 de junho para analisar, né, e ter esse voto em definitivo. E em seguida vai ter então essa votação e tudo mais para definir se aceita ou não, que deve ter sim essa concretização em 45 dias, tá? Até o final. Então aqui, ó, até o dia 30 de maio será fechado os últimos documentos, mas está tudo dentro do que já foi acordado. A partir daí, em 2 de junho, o Executivo vai remeter, né, a Comissão Fiscal e o Conselho Deliberativo para que eles tenham 15 dias para toda a análise interna do processo. Estando ok, o Conselho vai marcar a sessão para dar, né, análise e seu parecer, sugerindo, né, se vai continuar ou não, mas não tem força para derrubar o projeto. Então ele já deixa bem claro que isso vai ir para frente, independentemente ou não dessa questão. E aí, após o parecer, né, ser dado pelo Conselho, nós marcaremos a Assembleia Geral e com 45 dias à frente, esse é um prazo secundário, para que todos os sócios votem e tudo mais. Então, a tendência é que seja então entre os dias 16 de junho e 30 de junho a realização da reunião do Conselho Deliberativo e 45 dias depois, né, tendo essa concretização, que vai ser ali basicamente então no início para o final do mês de agosto. E vale lembrar que isso aqui é uma projeção que muita gente não estava esperando, que mesmo com esse projeto indo para frente, muita gente pensava que agora, já em maio, já teria essa votação, né? E daqui 45 dias já estaria tudo pronto. Não é bem assim. Então, até o final de agosto, a tendência é que esteja bem naquela reta final da primeira fase da Série D. Então, o Santa Cruz, diferentemente do que todo mundo pensava, né? Que ia fechar agora, nessa janela agora de julho, por exemplo, poderia chegar alguns nomes de peso por conta da SAF, nem tanto assim, até porque ele já tem, né, essa participação no clube, essa influência, alguns nomes de peso que chegaram. O Thiago Galhardo foi um grande exemplo disso, né? Se não tivesse virado SAF, certamente ele não tinha chegado. Então, eu acho que essa expectativa, né, de concretizar tudo e chegar a mais reforços, eu acho que acaba nesse momento ficando um pouco mais irreal. Parece que com o que o clube já tem, deve seguir mesmo, deve fazer uma janela, né, no meio do ano para reforçar alguns pontos carentes, mas sem grandes novidades, pelo menos se for esperar até ter essa aprovação total, né, por parte da SAF, mas que vamos combinar, né, já está muito bem encaminhada e agora o principal objetivo do Santa Cruz é concretizar esse acesso para o ano que vem estar de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. E se você quiser começar a apostar, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo da Betfair, destacando aí a sequência da temporada, né? Eu vou deixar aqui, ó, Brasil, quando você vem aqui, ó, vai estar as cotações dos jogos da Série D, e geralmente fica ali com 3, 4 dias de antecedência
para vocês, tá? Como eu tô gravando aqui no dia 5, né, o próximo jogo vai ser só no domingo, ou na segunda aqui, né, dia 12, então ainda não está disponível, então para você começar. Próximo jogo em casa contra o América do Rio Grande do Norte e depois fora de casa contra o Central. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que nesse meio de semana tem muitos jogos interessantes. Por exemplo, né, você vem aqui, ó, tem partidas da Sul-Americana, Libertadores. Vai lembrar também, né, que vai ter os jogos da UEFA Champions League lá no dia 6, nessa terça e quarta-feira. Então, vários jogos aqui já do jogo de volta, né, para você começar a apostar. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. E aí eu vou deixar uma matéria aqui, ó, que já foi publicada no ano passado. Não, no ano passado não, em fevereiro agora, falando um pouco mais de detalhes desse valor. Como será a SAF de 1 bilhão de reais do Santa Cruz, né? Então, a entrevista, ele falou um pouco mais sobre isso, que o débito, né, ele fala aqui, ó, de 300 bilhões de reais é a maior questão hoje no Santa Cruz, que é um valor bem alto, né? Para um clube que estava até pouco tempo atrás sem divisão. Então, aí um dos sócios, né, o Vinícius Diniz e o Márcio, então os dois, né, que teriam esse aporte financeiro de 1 bilhão de reais. Então, não sabemos ao certo se vai buscar um novo sócio ou não por Cadar, a tendência é que não, mas eu não ficaria surpreso se mudasse alguma coisa, né, porque essa primeira informação ainda não deu todos esses detalhes. E aí, então, eles teriam 15 anos para colocar esse valor de 1 bilhão de reais, que é um prazo bem longo, né, agora parece um valor alto, mas se você pega isso e divide por 15 anos, né, pô, dá uma diferença bem grande, né? Acho que vai ficar próximo de 65 milhões de reais por ano. E daqui 15 anos, 65 milhões não vai ser tanto assim, né? Então, tendência aqui que com esse prazo, talvez até menos, né? 8, 9 anos, já esteja andando com as próprias pernas e esse investimento seja bem menor, né? Então, ele fala aqui, ó, vai existir um recurso destinado a viabilizar nossa recuperação judicial, bem como para aportes no patrimônio, né? Ou seja, melhoras no estádio, no Arruda, no centro de treinamentos e na construção de um novo CT e, obviamente, no fortalecimento de futebol. A nossa tratativa é ter uma escala de investimento ano a ano, né, dependendo da série que a gente dispute. Então, por exemplo, se você pega e divide, né, igual eu falei, vai dar próximo desses 65 milhões. Mas não precisa disso tudo agora para a Série D. Então, às vezes, por exemplo, esse ano, vamos colocar um valor fictício, tá? 25 milhões, tá? Aí ano que vem mais 35 e aí numa Série B, por exemplo, mais 200. Porque, uma dívida para adiantar o pagamento ou, por exemplo, uma reforma no estádio, enfim. Então, esse valor vai ser discutido e dividido de acordo com as prioridades. Lembrando que o Santa Cruz deve ter, né, maior folha da Série D e também das próximas séries que virão. Essa era um dos acordos. O próprio Alianza Lima, que é o clube que ele é revelado, que sempre teve uma identificação, tem muito torcedor lá no Peru, nunca contratou ele. Eu fiquei muito surpreso quando deu na temporada passada, ele foi para essa equipe aqui, ó, União César Valerro, né, lá do futebol peruano. Eu fiquei bem surpreso, porque é uma equipe bem menor, né, de lá. E aí o próprio Alianza Lima não teve interesse nele naquela época, ele não foi bem, e aí todo mundo pensou que ele nem teria uma sequência mais na sua carreira, né? Só 3 gols em 9 jogos lá, mas ele foi pro Aliança e tem ido muito bem, né? Já tô somando aqui 10 gols em 22 jogos, além também de 2 assistências, é uma média realmente muito boa. O Guerreiro, pelo visto aqui, tem conseguido sim dar essa volta por cima. Vai lembrar, tem contrato até o final do ano, não acho que seja um nome, por exemplo, né? 41 anos de idade, meu Deus, horrível, muito velho e tal. É realmente uma idade avançada, mas para uma Série D, para uma Série C, vamos combinar. Eu acho que sim, ele daria conta e pela visibilidade. Se esse for o intuito, por exemplo, dos donos da SAF, visibilidade e tudo mais, um cara que foi ido no Flamengo, no Corinthians, você pode ter certeza que teria, né, sem dúvidas, uma repercussão gigantesca. Agora, vai ter o mesmo retorno tecnicamente de um jogador mais jovem com um salário bem alto? Vamos colocar, ele não vai ganhar menos de 100 mil para voltar aqui para o Brasil tão cedo, né? Até porque lá no Peru, no Alianza Lima, ele é como se fosse o Neymar no Santos, né? Ele é o maior artilheiro da história da seleção boliviana, acho que ele tem quase 15, 20 milhões de seguidores no Instagram, então lá no Peru ele é um rei, né? Ele é o Neymar no auge em 2011, né? Então, tipo assim, eu acho muito difícil ele trocar isso também por qualquer projeto, a não ser que seja uma proposta alta, vai ficar no Santa Cruz em 2, 3, 4 anos de volta à Série A, talvez, né? Mas ele já está aí com 41 anos, então é um empecilho, muitas questões aqui para serem vistas, tá? E outra coisa, né, igual o Raniel aqui mesmo que eu já falei num vídeo recente, eu acho melhor pegar esse valor, né, que vai trazer um 9 de peso, traz um jogador mais jovem, tem 28 anos, identificado com a torcida, tem contrato lá na Tailândia só até julho, tá vendo? Que faz muito mais sentido, por exemplo, né, na minha opinião, né, um jogador mais jovem, por exemplo, que obviamente, né, o Raniel também não iria ganhar menos de 100 mil, não mesmo, né? Ainda mais que ele vive uma fase boa lá na Tailândia, 14 gols em 29 jogos. Temos muitos exemplos, né, de jogadores brasileiros que têm se destacado nessa atual temporada, nos últimos anos
lá no futebol tailandês. Lembrando que no Vasco em 2022 até que terminou bem, fez 11 gols na Série B daquele ano, ajudou o Vasco a conseguir o acesso na quarta colocação, 16 gols em 45 jogos, mais uma opção aqui também do Raniel. Aceitaria, não aceitaria? Pode deixar sua opinião aqui embaixo.